A paz de Cristo no seu coração. Mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço pela rica oportunidade que você me concede de estar entrando no seu lar, na sua vida, e assim juntos, eu daqui, você daí, compartilharmos da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Fique comigo até o final deste vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário, acione o sininho para que você receba mais notificações quando eu assim postar mais vídeos. E principalmente, não se esqueça de inscrever no meu canal, Gilvando Ricardo Minuto com Deus. Amém? Que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso te alcance nesta hora. Que o Senhor possa te cobrir de bênção em todas as áreas da sua vida. Abençoe seu lar, sua família. Que o Senhor te cubra de todos os lados com a bênção eterna do nosso Deus Todo-Poderoso. O tema desta mensagem é: mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Amém? Essa palavra que vou compartilhar agora com você é uma palavra de fortalecimento, uma palavra que venha a nos direcionar com a nossa fé. Palavra do Senhor que nos ensina que nós devemos celebrar ao Senhor a todo tempo, a todo momento, seja no deserto, seja no paraíso, seja onde quer que nós possamos estar. Devemos estar a todo instante celebrando o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. A leitura será em Êxodo capítulo 5, apenas o primeiro versículo. Êxodo capítulo 5, versículo 1 diz: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Pai amado, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, na sua presença me coloco agora. Senhor meu Deus, glorifica o teu nome, que a tua palavra possa estar entrando em cada coração, fazer morada e dessa maneira possamos, ó Pai, colocar a nossa fé em ação, para que dessa maneira o Senhor seja glorificado e exaltado, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, glorifica o teu santo nome, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado e exaltado seja o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Tema desta mensagem: mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Essa história é conhecida. A palavra fala que nos ensina que o povo de Israel estava cativo, estava no Egito há 400 anos, cativo no Egito, servindo a Faraó. Só que no momento que o povo de Israel entra no Egito, quem estava como governador do Egito era José. E José ele era o governador no Egito e ele desfrutava de todo um carinho, atenção do faraó, rei do Egito na época. Passado determinado tempo, este faraó, que era amigo de José, veio a falecer. E no lugar de Faraó, veio outro Faraó que tomou posse, tomou lugar do então falecido Faraó. E este Faraó, que assumiu o governo do Egito, não conhecia José, porque José já havia falecido. Não conhecia José, não sabia da intimidade, da amizade que José tinha com o antigo Faraó. E o povo
de Israel, o povo de Deus, estava crescendo, estava se multiplicando no Egito. E aquilo causou uma perturbação muito grande a Faraó. Ele pensou o quê? O povo de Israel se crescendo e se multiplicando, eles poderiam se aliar ao exército inimigo e se voltar contra o povo egípcio. Então Faraó resolveu fazer o quê? Aumentar, dificultar o trabalho do povo de Israel. Israel, então, o povo de Deus, fabricava tijolos para construir a cidade do Egito. E Faraó o que fez? Não diminuiu o número da produção de tijolos, mas dificultou materiais que era dado ao povo de Deus para fabricar tijolos. Faraó então tirou esses materiais e fizeram com que o povo de Deus, Israel, buscassem esses materiais sem que, com isso, Faraó diminuísse toda a carga, diminuísse a produção de tijolos que Israel fazia. Ou seja, o Faraó dificultou a produção, a fabricação dos tijolos, mas sem tirar, sem diminuir esta produção. E isso causou uma opressão, uma servidão muito grande ao povo de Deus. E aquilo estava causando uma dor muito grande ao povo. O povo estava sofrendo com aquela dor, com aquele trabalho multiplicado, sem que Faraó, aliviasse as suas cargas, porque Faraó estava preocupado de repente, o povo de Deus se voltarem, se aliarem ao exército inimigo e assim se voltarem contra o Egito. Por isso, o Faraó, que não conhecia José e não sabia, não conhecia dessa dessa intimidade que tinha José e o Faraó, antecessor deste atual. Então, por isso que multiplicou, não sabia dessa amizade e fidelidade que tinha com José e os demais povo de Israel. Por isso, então, Faraó resolveu dificultar a produção, porque ele dizia que o povo tinha muito tempo para clamar ao Senhor, tinha muito tempo à toa, por isso então que eles clamavam ao Senhor. E resolveu assim desta maneira multiplicar, aumentar toda a carga, toda a dificuldade que o povo de Israel tinha. Ou seja, tudo aquilo que Israel desfrutava com o antigo faraó, tudo veio a terminar, tudo veio a findar. Então houve um clamor muito grande por parte do povo de Deus. E aqui no capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, o Senhor vai nos dizer: Então disse o Senhor, de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Versículo 9. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então o Senhor estava falando com Moisés. O Senhor levanta Moisés para ser o grande libertador do povo de Israel. Moisés seria o responsável que iria tirar Israel da escravidão no Egito. E seria Moisés, esse grande líder. O Senhor fala que o clamor do povo de Deus havia chegado
até o Senhor. O Senhor ouvia, o Senhor via e conhecia as dores, as aflições do povo que estava sofrendo no Egito, lugar de servidão, lugar de sofrimento, dor. Povo de Israel, que estava vivendo longe da sua terra, da terra da promessa que era Canaã. E agora chegou a hora, depois de 400 anos servindo, 430 anos servindo ao povo egípcio, agora chegou a hora deste povo tomar posse da terra prometida. Terra esta que o Senhor já havia prometido lá a Abraão, quando o Senhor disse para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que ele mostraria, terra que manava leite e mel. E este povo, depois dos 430 anos servindo ao povo egípcio, agora chegou a hora deste povo sair do Egito e viver uma promessa que o Senhor havia prometido. Mas o povo iria passar a enfrentar uma jornada. O povo teria que enfrentar uma caminhada. O tema dessa mensagem, que é mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê, talvez seria um contrassenso como celebrar a Deus no deserto. Quando nós pensamos no deserto é um local de escassez. O deserto, muitas das vezes, simboliza a solidão. Exemplo, às vezes você está passando por uma luta, por uma aflição, e você está cercado por milhares de pessoas ao seu redor. Mas você, por causa desta aflição, por causa da dor que você está enfrentando, você se sente sozinho, porque você fica isolado com a sua dor. Ninguém mais sabe da dor que você está enfrentando, que você está passando naquele momento. Então, naquele momento, você cercado por uma multidão de pessoas, por milhares de pessoas ao seu redor, você sente-se sozinho, ou seja, você está no seu deserto emocional. Você está cercado por pessoas, mas está sozinho com as suas dores. Então, quando nós pensamos no deserto, pensamos em lugar de escassez, pensamos no local de solidão, de isolamento. Deserto é o lugar em que ninguém quer estar, ninguém quer passar por este deserto. Mas muitas das vezes é necessário para aprendizado nós passarmos por este deserto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que deserto não é um lugar de morada. O deserto não é um lugar de habitação. O povo estava saindo do Egito, mas estava saindo do Egito para se dirigirem à terra da promessa, que é Canaã. Ou seja, mas para que eles pudessem sair do Egito e chegar à terra prometida, eles iriam passar pelo deserto. Então, o deserto é um local de passagem, é um local, muitas das vezes, de acesso até onde nós queremos chegar. O que o Senhor havia prometido para o povo de Israel, para o povo de Deus, era que eles alcançariam, tomariam posse da terra prometida que é Canaã. Então, o Senhor levanta Moisés e levanta Arão e diz aqui, no capítulo 5 de Êxodo, apenas o primeiro versículo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Quando nós pensamos em festa, a gente pensa em adorar a Deus. Quando nós queremos fazer uma festa ao Senhor,
Muitas vezes nós pensamos em fazer festa quando recebemos uma bênção, recebemos uma graça de Deus e fazemos assim um culto de ação de graça para agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelos livramentos, pela cura, pela porta de emprego, enfim, seja qual for a graça de Deus derramada em nossas vidas, então a gente procura ser grato a Deus e procura fazer um culto de ações de graça. Mas seria um contrassenso a gente estar enfrentando lutas e começar a reclamar, começar a pensar nas coisas contrárias, achar que pelo fato de estar no deserto, nada acontece em nossas vidas, tudo está dando errado. Aí você olha para o lado, vê pessoas prosperando, vê amigos, conhecidos prosperando e você nada. Você está no deserto, você não quer estar no deserto, então você começa a reclamar, começa a murmurar, começa a falar com Deus: Senhor, como pode isso? Como que eu posso estar enfrentando esta luta? Eu sou temente ao Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante na sua casa. Como é que eu posso estar passando por luta? Mas nessa passagem, nesse versículo de Êxodo, capítulo 5, versículo 1, o Senhor nos ensina que não importa o lugar em que nós estejamos, o Senhor quer que nós o celebremos, seja no deserto, ou seja no paraíso, seja no Éden. O Senhor quer receber de nós toda a nossa adoração. Por que celebrar ao Senhor no deserto? O Senhor já poderia ter tirado o povo do Egito, porque o Senhor é poderoso, é soberano, e poderia criar meios de levar o povo direto para a terra prometida. Mas o Senhor permitiu que eles passassem pelo deserto, porque seria um momento que eles teriam uma comunhão com o Senhor Deus. Não podemos esquecer que eles estavam saindo de uma nação idólatra. Eles estavam saindo de uma nação que adorava falsos deuses. Era uma nação completamente idólatra. O Senhor, para levar esse povo até a terra prometida, Canaã, ele precisava tratar, precisava purificar, santificar este povo. Esse povo precisava estar limpo, precisava ter uma comunhão com o Senhor, para que eles pudessem, assim, desta maneira, entrar na terra prometida. Então, essa jornada pela qual eles tinham que passar pelo deserto para chegar à terra prometida, era o momento que Deus proporcionou a eles para eles se achegarem cada vez mais ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando o povo de Israel sai do Egito, não saiu somente o povo de Deus. Muitas pessoas diferentes, pessoas de outras nações, saíram junto com o povo de Deus. Ou seja, muitos egípcios que temiam ao Senhor Deus Todo-Poderoso saíram junto com o povo de Deus, com Israel. Então, ao sair do Egito, o povo sai do Egito, mas com todo o costume e cultura do povo egípcio. Porque nós vamos ver na palavra do Senhor que quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, por que eles fizeram o bezerro de ouro? Quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo lá as tábuas da lei do nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Eles fizeram esse bezerro de ouro. Ora, eles saíram do Egito com todo esse costume, com toda essa idolatria com eles. Então, o Senhor precisava tratar esse povo. Esse povo precisava estar puro, santificado para alcançar a terra da promessa. Porque a terra da promessa que eles tomariam posse
O Senhor estava tirando povos que já pertenciam àquela terra, àquela nação, povos que eram idólatras, como os cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, que pertenciam à terra de Canaã. Então o Senhor estava tirando esses povos de Canaã para colocar o povo de Deus, Israel. Ou seja, o Senhor estava tirando um povo que era idólatra, um povo que não adorava a Deus, e para colocar o povo seu. Então, como esse povo entraria na terra de Canaã, cheio desses costumes, cheio dessas doutrinas essas que não agradavam ao Senhor, que era idolatria a deuses pagãos, Deus que tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, e tem boca, mas não fala. Somente o Senhor Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus dos deuses. Ninguém pode se comparar ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a glória que pertence a Deus, ele não divide com ninguém. Então, como que esse povo entraria em Canaã, cheio de costumes errados, cheio de idolatria no seu coração? Então, passar pelo deserto era a oportunidade que o Senhor estava concedendo a eles de ter uma comunhão com o Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor. Então o Senhor fala a Faraó para deixar esse povo me celebrar, para liberar esse povo, para que eles possam fazer uma festa a mim no deserto. Muitas pessoas querem festejar a Deus em momentos bons, em momentos maravilhosos. Muitas pessoas esperam algo bom acontecer em sua vida para estar celebrando ao Senhor. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos celebrar a Deus também no deserto. Mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Então nós devemos celebrar uma festa ao Senhor em todos os momentos, seja no momento de dor, seja no momento de alegria. Nós precisamos entregar a Deus a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Porque se nós estamos passando por um deserto, se nós estamos passando por um momento de luta, o Senhor ainda nos concede a oportunidade de passar por esta luta e vencermos esta luta. Então, por isso, o Senhor quer que nós venhamos festejá-los, que quer que nós venhamos a celebrá-lo, fazer uma festa, jubilar, mostrar toda a nossa alegria ao Senhor. Porque quando eu celebro a Deus no meu momento de dor, eu estou dizendo para o Senhor, estou mostrando para o Senhor que Deus é maior na minha vida. Não são as circunstâncias que devem fazer com que eu faça uma festa, faça uma celebração a Deus. Não. Eu não devo esperar um momento maravilhoso acontecer na minha vida para render graças ao Senhor. Não. O Senhor estava falando aqui, ó, deixa o meu povo ir, para que esse povo me celebre uma festa no deserto. Deus poderia dizer assim, ó, deixa o meu povo ir, para eles irem para a terra da promessa. E quando chegarem na terra da promessa, celebrem uma festa a mim. O Senhor poderia ter dito isso. Olha, quando você chegar no seu momento de prosperidade, quando você chegar no seu momento de alegria, celebre uma festa a mim. Festeja a vitória que eu te concedo. Não, mas o Senhor falou: quando esse povo chegar no deserto, celebre uma festa a mim. Por que celebrar uma festa ao Senhor no deserto? Deus estava tirando um povo de anos, de séculos de escravidão no Egito. Deus estava tirando este povo do sofrimento. Deus estava livrando esse povo da dor
que eles estavam passando, estavam enfrentando no Egito. E por isso o Senhor pede, quando esse povo chegar no deserto, celebre uma festa a mim. Mas seria um contrassenso, seria talvez um absurdo o Senhor colocar o seu povo no deserto e ainda assim pedir para celebrar. Mas no deserto não tem nada. Mas no deserto é um lugar de escassez. No deserto é um lugar de solidão. Como que eu vou celebrar uma festa ao Senhor no deserto? Não seria algo louco? Não seria maluquice? Como é que eu posso celebrar? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, nos diz o seguinte, sobre a primeira multiplicação dos pães. Lembre-se, o tema da mensagem é: mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu da cidade o povo e o seguia a pé. Olha, o Senhor Jesus saiu, foi para um lugar deserto, um lugar à parte. E o povo, ao saber que o Senhor Jesus estava no deserto, num lugar isolado, o povo saiu das cidades para ir atrás do Senhor Jesus Cristo, seguindo a palavra. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é o quê? Ó, presta atenção. O lugar é deserto e a hora é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. O povo saiu das cidades e foi para o lugar deserto. Saiu de um lugar onde havia pão, saiu do lugar onde havia fartura, onde havia comércio, e se dirigiram para o deserto, onde se encontrava Jesus. Mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dá-lhe voz de comer. Jesus estava falando: olha, não precisa retirar o povo daqui, eles não precisam ir embora, eu estou aqui, o pão da vida está aqui. Aquele que tem todo o poder, que tem toda a soberania, estava no deserto, e eles não precisavam sair da minha presença. Mesmo no deserto, ainda que tudo possa parecer difícil, ainda que tudo possa estar de uma tal forma que você não vê saída, celebre ao Senhor no deserto e você verá coisas maravilhosas de Deus acontecer na tua vida. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. No deserto eles só tinham 5 pães e 2 peixes. O que era isso para uma grande multidão? Disse-lhe eles: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. O povo saiu das cidades e foram atrás do Senhor Jesus, que estava no deserto. Chegado um certo momento, a hora já era avançada, já anoitecendo,
Os discípulos chegaram para o Jesus dizendo: Senhor, despeça esse povo, já é tarde. Aqui o lugar é deserto e não tem nada para comer. Não tem nada. No deserto, muitas vezes, não tem nada. Mas se Deus estiver contigo no deserto, você já tem tudo. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso é a presença de Deus, seja no jardim do Éden, seja no paraíso, seja no deserto. Se Deus estiver conosco, nós já temos tudo. Nada nos faltará, porque o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades se nós celebrarmos a Ele uma festa. Se nós dermos ao Senhor toda a nossa gratidão, se nós abrirmos o nosso coração. Quantas são as pessoas que esperam o momento de estarem num palácio para depois celebrar uma festa ao Senhor, mostrar sua gratidão? Mostre ao Senhor a sua gratidão, mesmo que você esteja no deserto. O Senhor quer receber de nós uma festa, uma celebração ao seu nome, mesmo no deserto. Porque se Deus estiver conosco no deserto, não nos falta nada. Aqui em Êxodo ainda, 23, capítulo 23, versículo 20, o Senhor diz para Moisés: Eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Versículo 23 diz: O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. O anjo do Senhor irá adiante de ti no deserto. No deserto, o Senhor enviará um anjo adiante de ti. Sabe aquele lugar em que você deseja alcançar? Aquilo que você planejou? Aquilo que você arquitetou no seu coração para que você possa alcançar? O Senhor vê a tua aflição. O Senhor conhece a sua dor e ouve o seu clamor. Não fique de boca fechada. Abra a sua boca e comece a glorificar o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Seja grato ao Senhor. Comece a celebrar ao Senhor uma festa. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o local em que você está. A palavra de Deus nos ensina que Paulo e Silas, eles estavam aprisionados e por volta da meia-noite começaram a cantar e a orar ao Senhor. De repentemente, as cadeias se quebraram e eles foram libertos. Eles estavam isolados, estavam aprisionados. E eles não se preocuparam com o local em que eles estavam. A preocupação que eles tinham no coração era adorar ao Deus Todo-Poderoso. É isso que você, nós precisamos fazer. É sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido. Seja estar passando pelo deserto, ou seja, estar passando por um momento de alegria, de felicidade. Em todos os momentos, devemos ser gratos ao Senhor Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Celebre ao Senhor uma festa, ainda que seja no deserto. Porque onde quer que você estiver, o Senhor receberá a sua adoração. Porque é muito fácil nós celebrarmos ao Senhor quando tudo está correndo maravilhosamente bem em nossas vidas. É muito fácil quando a prosperidade começa a fluir em nossas vidas. Tudo isso é fácil nós rendemos graças,
Tudo isso é fácil nós sermos gratos ao Senhor quando tudo de bom começa a acontecer. Olhemos para José, que foi traído, vendido pelos seus irmãos, foi preso, foi, foi prisioneiro no Egito. Mas a palavra fala que tudo que José colocava as mãos para fazer, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Ora, José estava na casa de Potifar, estava num palácio, materialmente não faltava nada, porque José ele tinha o controle da casa, ele administrava a casa. Materialmente, não faltava nada a José, mas ele estava num lugar deserto. Ele estava longe do seu pai, estava longe da sua pátria, estava longe da sua família, dos seus irmãos. Mas a palavra do Senhor fala que em tudo que José fazia, ele prosperava porque o Senhor era com ele. Mas por que o Senhor era com ele? Você não vê José murmurar no Egito quando estava preso. Quando lá estava preso, lá quando foram presos o copeiro e o padeiro de Faraó, e aqueles homens, por causa do sonho que eles tiveram, eles estavam atribulados, com um semblante triste, preocupado. E José, mesmo preso, ele se preocupou com aqueles homens e procurou saber o que estava acontecendo. Ora, o Senhor não fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? E o que José estava fazendo? Ora, José ele estava preso também. Estava preso, estava longe da sua família, longe do seu pai, dos seus irmãos. E mesmo assim, ele se preocupou com os sonhos, com a vida daqueles homens, com o copeiro e com o padeiro de Faraó. José poderia ter dito: eu não tenho nada a ver com esses homens aí. Eles estão presos aqui, alguma coisa eles fizeram por merecer. Então, problema deles, eu não estou nem aí. Não. José mostrou toda a sua gratidão ao Senhor ao olhar por aqueles homens. Porque José estava demonstrando o amor de Deus na vida daqueles homens. Porque quando José interpretou o sonho, dizendo que o padeiro iria morrer e o copeiro iria voltar ao seu posto de origem, e José ainda falou para o copeiro: quando chegar lá, lembra de mim, fala de mim a Faraó. A palavra vai dizer que ainda demorou 2 anos para que José fosse lembrado pelo copeiro na prisão. Mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. O que aconteceu na vida de José, quando o copeiro lembrou de José na prisão, quando o copeiro lembrou que José havia interpretado o sonho e aquilo que foi interpretado aconteceu. O que aconteceu com José? Porque Faraó teve um sonho, ninguém no Egito conseguiu interpretar o sonho, e José foi o único, mediante a graça do Senhor, conseguiu interpretar os sonhos, e José, da prisão, tornou-se governador do Egito. Ele foi o segundo no Egito, só estava abaixo de Faraó. E na palavra de Deus você não vê que José estava murmurando. E José não falou nada contra os seus irmãos. Que quando chegou naquele momento daquele encontro importante com os seus irmãos, José disse para os irmãos que eles não deveriam ficar tristes, preocupados, porque tudo aquilo aconteceu porque foi Deus que levou José para o Egito, para que o povo de Israel permanecesse vivo, porque havia uma grande fome naquela época. Olha a visão de José. Ele entendeu
que na escravidão em que ele viveu, na prisão em que ele viveu no Egito, ele entendeu que por trás disso tudo havia a mãos de Deus, preocupado com a nação de Deus, preocupado com o povo eleito, um povo escolhido. E essa provisão, o Senhor impediria que o povo escolhido morreria. Celebre a Deus em todos os momentos, ainda que seja um momento de você estar passando, enfrentando o deserto. Não reclame, não murmure, apenas cante e ore ao Senhor, como fez Paulo e Silas na prisão. E ainda na palavra do Senhor nós vamos ver que no deserto por onde andava não tinha água, o Senhor providenciou água. Não tinha pão, o Senhor providenciou o maná. Não tinha carne, o Senhor providenciou as codornizes. No deserto, no lugar de escassez, o Senhor providencia aquilo que nós precisamos. Não se esqueça que quando Satanás tentou o Senhor Jesus, falando para o Senhor Jesus transformar pedras em pães, o Senhor Jesus respondeu, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, no deserto, você só precisa receber a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor vai providenciar água, o Senhor vai providenciar carne, o Senhor vai providenciar o pão que você precisa. Mas celebre uma festa ao Senhor, ainda que seja no deserto. Você precisa passar a enfrentar uma jornada. E no meio dessa jornada, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar os desertos da vida. E quando esse momento acontecer, não espere se livrar das suas lutas, das suas dores, das suas aflições, para celebrar uma festa ao Senhor. Celebre mesmo no deserto, mesmo em meio às dores. Celebre ao Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim, você vai receber as bênçãos do Senhor. Mas a maior bênção que nós podemos desejar, a maior bênção que nós podemos querer é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Êxodo, capítulo de número 33, vai nos dizer algo importante. O povo de Israel estava no Sinai, no deserto de Sinai. Moisés havia acabado de descer do Monte Sinai quando ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor fala com Moisés, Moisés, sobe daqui, tira esse povo daqui e vai para a terra prometida. E Moisés tinha uma preocupação muito grande, porque o Senhor havia falado a Moisés para que ele saísse dali com o povo. Mas o Senhor não havia dito a Moisés quem iria com ele. E esta era a preocupação de Moisés. Ele não queria sair dali sozinho, mas ele queria saber quem iria com ele. E aqui no capítulo 33 de Êxodo, a partir do versículo 12, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graças aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça. No deserto, Deus mostra os seus caminhos, para que nós possamos conhecê-lo. A fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Versículo 14.
respondeu-lhe o Senhor. Preste atenção na resposta que Deus disse a Moisés. Lembrando que eles estavam no deserto de Sinai. Eles ainda não haviam chegado à terra prometida. Você lembra que eu falei aqui na palavra do Senhor que o Senhor disse que enviaria o seu anjo adiante deles até que eles chegassem à terra prometida? Você lembra aqui que eu disse que não tinha água, o Senhor providenciou água? Não tinha pão, o Senhor enviou o maná? Não tinha carne, o Senhor enviou as codornizes? Você lembra que eu falei que a palavra nos garante isso? Que eles estavam no deserto? E no versículo 14 o Senhor responde: respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eles estavam no deserto. O Senhor disse que a presença dele, o Senhor, a presença de Deus, iria com ele e daria descanso ao povo do Senhor. No deserto, no seu momento de luta, no seu momento de aflição, o Senhor te dará descanso. O Senhor te dará descanso em meio ao deserto da sua vida. Por isso que você, nós devemos celebrar a Deus, mesmo no deserto, porque no deserto Deus provê. A palavra fala que o Senhor, em todo tempo, o Senhor estava com ele. O maná não faltou. O maná só parou de cair do céu quando esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, chegou na terra prometida, chegou em Canaã. O que eu aprendo com a palavra do Senhor? Se no meu momento de deserto eu celebrar uma festa ao Senhor, o que eu estou mostrando para o Senhor? Esse deserto é só um momento, mas o Senhor é eterno. E aquele que é eterno providencia aquilo que é necessário para os seus adoradores. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Amém? Que o Senhor possa te abençoar em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Receba esta rica palavra do nosso Deus. E lembre-se, mesmo no deserto, celebre a Deus, porque no deserto Deus provê. Fique na paz. E não se esqueça, Gilvando Ricardo, Minuto com Deus. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. Meu muito obrigado. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.